Canelinha FM apresenta Jornal da Manhã. As notícias que são destaques na cidade, no Brasil e no mundo. Informação com credibilidade na mais ouvida da cidade. Participação especial de Carlinho Trindade. Olá, muito bom dia. Começando mais uma edição do seu Jornal da Manhã, hoje, terça-feira, dia 21 de outubro de 2025. Chegando por aqui com o seu informativo diário, seu Jornal da Manhã, as notícias mais importantes da região, do Brasil e do mundo, que foi notícia que vai ser destaque a partir de agora aqui na mais ouvida da cidade. Também ao vivo pelo nosso Facebook, Rádio Canelinha FM 98.3, com imagens para você. Segue a gente lá no nosso Instagram, Rádio Canelinha FM 98.3. Acesse o nosso Facebook e acompanhe as nossas informações ao vivo nesta terça-feira. E nós já vamos para os destaques da nossa edição. Temperaturas caem ainda mais e chance de geada se repete em Santa Catarina nesta terça-feira. Mapa de Santa Catarina vai mudar. Te contamos as regiões mais impactadas. E quando cai a primeira parcela do 13º para trabalhadores CLT e servidores públicos, a gente te conta na sequência. Operação mobiliza bombeiros após corpo ser localizado em área da mata em Santa Catarina. Olha, seria o chupa-cabra, restos de animal encontrado em praia intrigam internautas. Relatório aponta a redução de homicídios e furtos e crescimento nas fiscalizações e abordagens policiais. 2 homens são presos em flagrante por furto de fiação elétrica. Clínica de estética é alvo de investigação após procedimento causar necrose em modelo de Santa Catarina. Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% para distribuidoras. Será que essa diminuição chega pra gente? As notícias de Brasília, Rádio Agência Nacional de Comunicação. Os destaques do Legislativo, Rádio Alesc de Santa Catarina. Tem também os destaques dos esportes para você. Tudo isso a partir de agora no seu Jornal da Manhã. E começa com a previsão do tempo para essa terça-feira. Acompanhe agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Mais um dia sob efeito na circulação marítima que pega a região da Grande Florianópolis, litoral norte de Santa Catarina, Vale do Itajaí e Planalto Norte do estado. Ela vem do oceano, forma nebulosidade e a chuva vem preferencialmente no final da madrugada e início da manhã e também no período noturno, ou seja, da noite. Durante o dia fica aquele sol entre nuvens, por vezes até um ou outro chuviscos, mas de uma forma geral somente nessas regiões. As outras, como o sul do estado, Planalto Sul, Litoral Sul, meio oeste e oeste catarinense, tem um dia ensolarado, o ar seco e a temperatura um pouco mais elevada. Amanhece com temperaturas baixas no Planalto Sul catarinense, ainda pode ter uma pequena condição de geada, então a gente tem ali no decorrer desta terça-feira, começando o dia com frio e à tarde faz um calor. Marcelo Martins, meteorologista da Epagre-Cirã, com a condição do tempo para o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção da Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação, em parceria com a Epagre-Cirã.
Olha, vamos começar o jornal falando ainda sobre o tempo, né? A madrugada e o amanhecer desta terça-feira aqui em Santa Catarina devem ser gelados. Muitas partes do estado foram muito gelados, com mínimas ainda menores do que a de ontem, segunda-feira, de acordo com a EPAG. Os termômetros variaram entre 1 e 5 graus, com chance de geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul. Ainda segundo a Defesa Civil, o dia deve ser quase um repeteco de ontem, segunda-feira, com circulação marítima deixando o céu com muitas nuvens e chance de chuva fraca e passageira na faixa leste catarinense. No Grande Oeste, aos Planaltos, por outro lado, o sol aparece mais, onde o dia também deve começar gelado, com mínimas entre 5 e 9 graus. Já no litoral, as temperaturas iniciam entre 12 e 14, com as máximas ficando próximas dos 26 graus no Grande Oeste e em torno dos 20 nas demais regiões. O vento sopra de leste a nordeste entre a Grande Florianópolis, com rajadas mais intensas no litoral sul. Nas outras regiões, o vento sopra na direção nordeste. Ontem, final de tarde, ameaçou chuva, né? Mas a previsão aí durante o dia com temperatura mais firme. Hoje, amanhã aqui em Canelinha, é uma manhã nublada, o sol estava aparecendo até agora há pouco, agora as nuvens já meio que tomaram conta, cobriram o sol. São 18 graus por aqui na capital mundial das cerâmicas. Hoje, sol entre nuvens. Olha, essa notícia tem dado o que falar aqui, viu? O mapa de Santa Catarina vai mudar. O Grande Oeste do estado será o protagonista de uma das maiores revisões territoriais das últimas décadas. Até o momento, 53 municípios da região fizeram consultas para corrigir memoriais descritivos e mapas que estabelecem as divisas intermunicipais. Isso representa mais de 30% dos municípios catarinenses que fizeram consultas sobre novos limites. Atualmente, 164 cidades do estado já realizaram consultas no CEPLAN, a Secretaria de Estado do Planejamento, sobre os limites. Esses municípios poderão ter os limites geográficos alterados a partir do ano que vem, com o projeto de lei número 249/2025, assinado pelo deputado Tiago Zilli. A iniciativa foi aprovada pela Alesc e aguarda a sanção do governador Jorginho Melo. 1/3 dos municípios que realizaram a consulta sobre novos limites está no Grande Oeste, percentual que pode aumentar, já que as prefeituras poderão solicitar formalmente as mudanças a partir de março do ano que vem. Nesse território, o Oeste lidera com o pedido de revisão de 24 municípios, seguido do Meio Oeste com 19 cidades e o Extremo Oeste com 10. A relação dos solicitantes dessa região: Abelardo Luz, Campoirê, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Coronel Martins e demais. A nova legislação quer eliminar as áreas de sombra de 250 metros de cada lado nas divisas dos municípios. Nessas faixas, há incerteza sobre responsabilidade administrativa por serviços públicos, como coleta de lixo, manutenção de vias, cobrança de impostos ou atendimento de saúde. Com a correção, a margem de erro reduzirá apenas para 5 metros. Segundo o autor do projeto, deputado estadual Tiago Zilli, do MDB, o objetivo não é transferir territórios entre municípios, mas corrigir falhas cartográficas e documentais que existem desde 2007. A alteração dos limites só poderá ocorrer com a concordância entre os municípios vizinhos. Cada prefeitura precisará aprovar leis municipais autorizando o ajuste e apresentar em conjunto a solicitação à Comissão de Assuntos Municipais da Alesc. Olha, a pauta agora é um assunto que todo mundo aí está aguardando ansiosamente, né? Pelo menos trabalhadores, CLTs e servidores públicos. Após o calendário de pagamentos do 13º do INSS ser confirmado,
A primeira parcela do 13º salário também já tem data definida para ser paga aos trabalhadores CLT e servidores públicos. O benefício garantido pela Constituição Federal equivale à metade do salário mensal para quem está empregado desde janeiro e a primeira parcela é paga sem descontos. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro. O depósito 13º pode ocorrer em 2 parcelas ou de uma só vez. As informações são do Poder por 360. Já a segunda parcela precisa ser quitada até 20 de dezembro. No caso das empresas que optarem pelo pagamento integral, o depósito também deve ser feito até essa data. Para ter acesso ao benefício, o trabalhador precisa ter exercido suas funções por no mínimo 15 dias. O 13º é garantido a empregados urbanos e rurais contratados pela CLT, domésticos, trabalhadores avulsos, servidores públicos, aposentados e pensionistas vinculados a órgãos governamentais e ao INSS. Os trabalhadores temporários com carteira assinada também têm direito a 13º salário proporcional, assim como aqueles que tiveram o contrato encerrado sem justa causa. O benefício se estende a todo o território nacional, abrangendo tanto o setor privado quanto o setor público nas esferas federal, estadual e municipal. Para os aposentados e pensionistas do INSS, o pagamento do 13º salário segue em calendário diferenciado. Esses beneficiários já receberam as parcelas no primeiro semestre deste ano, prática que vem sendo adotada desde 2020. O valor do 10º é calculado com base na remuneração do mês anterior ao pagamento, considerando adicionais como horas extras, adicional noturno, insalubridade, periculosidade e comissões, o que garante que o montante reflita fielmente o rendimento total do trabalhador. Vai vir o 10º aí. Mais informação para você. No fim da tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros Militar de Santo Amaro da Imperatriz foi acionado para prestar apoio à Polícia Científica no resgate de um corpo encontrado no Pico do Morro Queimado, em Santa Catarina. O local é conhecido pela trilha íngreme e o acesso complicado, que exigiu a mobilização de equipes especializadas. Segundo informações iniciais, a vítima foi localizada em uma área de mata fechada, o que demandou o uso de técnicas de salvamento em altura. Os bombeiros precisaram vencer um terreno acidentado e com vegetação densa para alcançar o ponto onde o corpo estava. Após o resgate, a vítima ficou sob responsabilidade da equipe da Polícia Científica, que conduziu os procedimentos de identificação e perícia. Até o momento não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre as circunstâncias da morte. A operação mobilizou diversas equipes devido à dificuldade do terreno e também à necessidade de garantir a segurança dos socorristas durante a descida. O caso segue sob investigação para esclarecer as causas e o contexto da ocorrência. Olha aí, no meio a tanta loucura, tanta coisa que acontece aí, uma notícia lá em São Paulo vem chamando a atenção do Brasil inteiro, viu? Uma carcaça encontrada na praia de Maresias, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, está despertando curiosidades e debates aí nas redes sociais. O registro foi feito pelo empresário André Felipe, que encontrou o corpo enquanto praticava detectorismo, técnica que utiliza um equipamento para rastrear metais no solo. Abre aspas. Tenho como hobby o detectorismo na praia. Foi quando achei esse animal. Achei bem estranho, aí por isso filmei. Não cheguei a levar susto, mas achei ele bem diferente. Faz 2 anos que faço o detectorismo e igual a esse animal não encontrei, mas outros sim, como animais marinhos e animais que eu conheço, contou o André. O vídeo publicado rapidamente viralizou, alcançando mais de 2 milhões de visualizações nas redes sociais. Internautas se dividiram entre teorias e palpites sobre qual seria a espécie do animal, mas até o momento não há confirmação oficial.
Nos comentários, alguns usuários sugeriram que poderia se tratar de uma espécie marinha rara, enquanto outros aí lembraram do famoso caso do chupa-cabra, né? André contou que não imaginava a proporção que o vídeo tomaria. Quem está no Facebook aqui está vendo a imagem do animal, bem estranho para falar a verdade, né? Será que alguém vai descobrir que animal é esse? Rapaz, ultimamente aí tem muita coisa acontecendo. Ontem nós publicamos uma matéria no site da Rádio Canelinha FM, uma curiosidade sobre o 3I Atlas, um cometa muito diferente de todos os outros, que vem de outro sistema solar e que vem despertando a curiosidade aí dos cientistas. Dá uma acessadinha lá, radiocanelinhafm.com, então no nosso Facebook está lá a matéria para você entender o que seria o 3I Atlas. Olha, vamos falar agora de segurança pública. O 31º Batalhão da Polícia Militar divulgou um balanço referente à primeira quinzena de outubro de 25, comparando os índices de segurança pública com o mesmo período do ano passado. O relatório aponta expressiva redução nos crimes contra a vida e o patrimônio, acompanhada por um aumento significativo nas ações de fiscalização e policiamento ostensivo. De acordo com os dados, houve uma queda de 50% no número de homicídios e redução de 55% nos registros de furtos em toda a área de atuação do batalhão. Os resultados refletem o impacto das estratégias adotadas para o enfrentamento da criminalidade e fortalecimento da presença policial nas ruas. Em contrapartida, o número de motoristas flagrados dirigindo sem habilitação aumentou 666%, passando de 6 casos no ano passado para 46 neste ano. O crescimento, segundo o batalhão, está relacionado à intensificação das abordagens e ampliação das ações voltadas à segurança viária na região. Ainda na segurança pública. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento em um imóvel comercial no bairro Morretes, em Itapema, na tarde deste domingo. A denúncia indicava que 2 homens estariam subtraindo fiação elétrica de um galpão. Ainda tem isso, viu? Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram suspeitos sobre o telhado da edificação, já em posse de diversos pedaços de fios. No interior do imóvel, os policiais encontraram vários rolos de pedaços de fiação espalhados pelo chão, além de 2 alicates utilizados na prática do furto. Questionados, os abordados, um homem de 44 anos, natural do Rio Grande do Sul, e o outro de 23 anos, natural do Pará, admitiram que estavam retirando os fios com a intenção de vendê-los, alegando que acreditavam que o imóvel estava abandonado. Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos ilesos à Delegacia de Polícia Civil de Itapema, juntamente com o material apreendido para os procedimentos cabíveis. Mais informação para você no Jornal da Manhã.
Olha, a denúncia da modelo Karen Camada, de 51 anos, que teve parte do corpo necrosado após procedimento estético, resultou em uma investigação do Ministério Público. O órgão instaurou uma notícia de fato para averiguar irregularidades e possíveis riscos sanitários da empresa localizada em Jaraguá do Sul. Karen fez a intervenção estética em maio deste ano e desde então sofre com diversos sintomas, entre eles dores intensas, vermelhidão, inflamação, nódulos, febre alta, celulite infecciosa e até necrose. Após denúncia, a clínica foi fiscalizada e interditada. Entretanto, uma nova denúncia indicava que o estabelecimento ainda estaria funcionando. Agora, o Ministério Público investiga se a clínica fez procedimentos invasivos sem alvará, supostas condições precárias de higiene e o uso de canetas pressurizadas sem habilitação adequada em atendimentos estéticos. A iniciativa partiu da 9ª Promotoria de Justiça da Comarca, que tem atribuição nas áreas de saúde e do consumidor, com base em uma comunicação da Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador. O documento foi assinado na última sexta-feira. A apuração busca esclarecer se os procedimentos estéticos realizados pela profissional representam riscos à saúde pública e violam direitos dos consumidores. Um relatório da Vigilância Sanitária já apontava que a proprietária do estabelecimento teria feito procedimentos invasivos sem alvará sanitário, em condições precárias de higiene, sem comprovação de habilitação técnica, apresentando apenas um certificado incompleto. Segundo o Ministério Público, o uso da caneta pressurizada, que permite a aplicação de substâncias sem agulha, foi registrado em um auto de infração e é considerado de risco, sendo restrito a profissionais habilitados e sujeito a registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A situação se agravou com uma denúncia feita por uma moradora à ouvidoria do SUS, informando que a profissional continuava realizando atendimentos mesmo após a interdição cautelar determinada pela Vigilância Sanitária. A denúncia motivou uma nova fiscalização que encontrou indícios de continuidade das atividades, como CNPJ ativo e publicações recentes em redes sociais oferecendo serviços como drenagem linfática e massagem relaxante. Além disso, o documento menciona que a profissional teria apresentado documentos à vigilância para tentar comprovar a habilitação, mas estes não foram encaminhados ao Ministério Público. A promotora de justiça Rafaela Póvoas Cardoso determinou diligências para verificar se houve regularização, se os equipamentos utilizados estão devidamente registrados e se há responsabilidade na cadeia de fornecimento das canetas pressurizadas. O caso também é alvo de um inquérito policial que apura a responsabilidade penal da profissional. Tome muito cuidado, fique atento com essas clínicas aí de beleza, né? Vá sempre em quem é habilitado, em quem tem alvará, quem tem documentação, quem tem profissionais aí licenciados. Um breve intervalinho com nossos apoiadores culturais. Na sequência eu volto para você com informações da Rádio Alesc e também da Rádio Agência Nacional de Comunicação, as notícias de Brasília, as notícias do Estado, os destaques dos esportes, tudo isso para você na sequência do Jornal da Manhã. Não saia daí não, viu? Canelinha FM, a rádio da notícia. Hora certa. 8h28. Como é bom estar com você. Bom dia, bom dia. Adoramos a sua companhia. Canelinha FM. Ouça agora as empresas que apoiam culturalmente os projetos educacionais e culturais da Canelinha FM. Este programa tem o apoio cultural da Clínica Cândido, há mais de 11 anos em Canelinha. A Clínica Cândido é especializada em ortodontia, implantes, clareamento dental, tratamentos de canal, profilaxia e cirurgias. Localizada na Avenida Cantório Florentino da Silva, número 1370, Sala 1, no centro de Canelinha. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 11h45 e das 13h30 às 19h30. Telefone 48 3264 1099 ou WhatsApp 48 996 26 4202. Acompanhe a clínica no Instagram, @Clínica Cândido. Clínica Cândido, há mais de 11 anos em Canelinha.
Apoio cultural da Agroestel Agropecuária. Na Agroestel você encontra produtos para pets, artigos para pesca, rações, ferramentas, mudas e suprimentos para o dia a dia do campo e da cidade. Estamos localizados às margens da SC 410, quilômetro 68, no centro de Canelinha. Atendimento de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h30, aos sábados até o meio-dia. Telefone 48 98405 6454. Acompanhe a Agroestel também no Instagram, @Agroestel Canelinha, e fique por dentro das novidades. Agroestel Agropecuária, seu parceiro do campo à cidade. Este programa tem o apoio cultural de Artefatos de Cimento Leal do Rubinho, especializado em lajes, treliças e lajes comuns, qualidade e segurança para sua construção. Estamos na Rua Tereza Mafra Tavares, número 89, Centro de Canelinha. Telefone para contato 48 996 51 5808. Artefatos de Cimento Leal, confiança e qualidade para a sua obra. Apoio cultural Ruforte Calhas e Rufos, produzindo calhas de beiral, centrais, rufos, contra-rufos, pingadeiras, condutores, chaminés, coifas, mictórios e a novidade, calhas em cores personalizadas. A Ruforte está localizada na Rua Manuel Aragão, número 486, no centro de Canelinha, próxima à Delegacia Civil. Telefone para contato 48 996 32 65 40. Acompanhe a Ruforte no Instagram, @Rufos_Calhas. Ruforte, Calhas e Rufos. Confiança em cada detalhe. Hora certa. 8h30. Bom dia! Ouça agora as empresas que apoiam culturalmente os projetos educacionais e culturais da Canelinha FM. Este programa conta com o apoio cultural da Green Materiais de Construção, uma loja que acompanha cada etapa da obra, do alicerce ao acabamento, desde cimento, tijolos, ferragens, tintas, pisos, revestimentos e soluções para deixar cada ambiente especial. A Green Materiais de Construção está situada na Avenida Joaquim José de Santana, 2184, no centro de Canelinha. Telefone para contato 48 3264 0599. Este programa tem o apoio cultural da Reis Assessoria Contábil, atuando com serviços de contabilidade, escrituração fiscal, rotinas trabalhistas e previdenciárias. A Reis Assessoria Contábil está localizada na Avenida Cantório Florentino da Silva, número 1579, Sala 4, Centro de Canelinha, próxima à loja Crispim. Telefone para contato 48 3197 2234. Apoio cultural Verona Materiais de Construção. Seja para construir ou reformar, a Verona tem de tudo, desde o fundamento ao acabamento. Localizada na rodovia SC 410, quilômetro 11, número 1732, centro de Canelinha. Atendimento de segunda a sexta, das 7 horas às 12 horas e das 13h30 às 18 horas. E aos sábados, das 7 horas às 12 horas. Telefone para contato 48 996 19 29 93. Verona Materiais de Construção. Há mais de 2 décadas construindo confiança. Este programa tem o apoio cultural da Clínica Odonto Excelente. Cuidar do seu sorriso é mais do que estética. É saúde, bem-estar e qualidade de vida. Na Clínica Odonto Excelente, você encontra soluções odontológicas, como facetas em resina, próteses dentárias, aparelhos odontológicos e muito mais. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 21 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Visite a Odonto Excelente, na Rua Avelina Basto, 246, no centro de Canelinha. Telefone para contato 48 3197 2227. Acompanhe a Odonto Excelente também no Instagram, @Odonto Excelência Canelinha. Clínica Odonto Excelente, valorizando cada sorriso. Canelinha FM, a rádio da notícia. Canelinha FM, a rádio da cidade. Jornal da Manhã.
De volta com o Jornal da Manhã na nossa programação. E eu vou dar aquele pulinho ali em Florianópolis, a capital dos catarinenses, para trazer para você as notícias da Rádio Alesc, as notícias do Legislativo do Estado. Em Joinville, seminário da Alesc destaca avanços, inclusão e perspectivas para o autismo. Santa Catarina tem cerca de 100 mil habitantes no espectro autista, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. E é pensando em melhorar a qualidade de vida dessa população que a Alesc promoveu na sexta-feira, 17 de outubro, em Joinville, o Seminário Regional sobre o Autismo. O evento foi proposto pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Krelin, que ressalta a importância das políticas públicas para que a inclusão seja efetiva no Estado. A gente faz através da capacitação de professores, através do acolhimento dos pais que a gente faz com esse seminário, a gente também dá um puxãozinho de orelha, dá uma alertada aí para o poder público, fazer com que políticas públicas possam alcançar mais pessoas. E lembrando que o autismo não é só criança, o autista ele fica adolescente, ele fica adulto e a gente tem que ter uma política pública global. O encontro reuniu mais de 200 pessoas no auditório da reitoria da Univille, em Joinville. Ao longo do evento, foram realizadas 4 palestras, todas com foco na capacitação de profissionais da educação. Um dos palestrantes foi o Davi Crispim, consultor técnico da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Ele trouxe reflexões sobre o capacitismo no nosso cotidiano. A gente precisa ter mais pessoas com deficiência nos nossos meios, principalmente quando a gente fala das questões de trabalho, né? Um meio de trabalho muito importante. A gente vê que as grandes empresas, elas querem incluir. Por quê? Porque é obrigatório, por conta do sistema de cotas e tal. Mas quando chega a inclusão de fato, a gente vê que não é feito. Acompanhe mais informações em tempo real nas redes sociais no @AssembleiaSC. Da Rádio Alesc, Camila Levien. Sessão solene celebra 70 anos de Braço do Norte. A Assembleia Legislativa promoveu uma sessão solene na sexta-feira, dia 18 de outubro, para celebrar os 70 anos da emancipação do município de Braço do Norte, no sul catarinense. O evento, realizado no auditório Cicobi Credivale, reuniu autoridades, lideranças regionais, empresários, representantes da comunidade e sindicalistas da região. A homenagem foi proposta pelo deputado Vonei Weber, do MDB, que destacou a importância da solenidade. São 70 anos de uma linda história, porém de emancipação política administrativa. Mas a história começa antes, com os primeiros colonizadores, com os desbravadores, o qual nós temos que parabenizá-los pela coragem, pelo enfrentamento. A coragem desse povo lá atrás, pelo espírito empreendedor de toda essa gente, nos oportuniza hoje pisar num terreno mais suave. O Braço Norte é uma terra de prosperidade, o qual ela é conduzida por pessoas de responsabilidade, de compromisso, e pedir a Deus aí que continue iluminando essa gente, tendo esse espírito empreendedor sempre implantado no nosso meio, com isso gerando oportunidades, crescimento e qualidade de vida sempre melhor. O município foi fundado em outubro de 1955, após ser desmembrado da cidade de Tubarão. A colonização da localidade iniciou ainda no século XIX, com a chegada de famílias da Grande Florianópolis e de São Ludgero, em sua maioria de origem alemã. Atualmente, Braço do Norte tem uma população de mais de 35 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE. A economia é impulsionada pela agropecuária e indústria, sendo reconhecida como a capital sul-americana da moldura e capital nacional do gado Jersey. O prefeito Laurin Boing ressaltou que o município cresceu sustentado pela força do trabalho e do empreendedorismo. A gente vê cidades nas nossas regiões que muitas vezes acabam crescendo por ações governamentais, o próprio Estado levando estruturas para a cidade que acaba de uma certa forma se desenvolvendo. Aqui não, é a força realmente do empreendedorismo, a sociedade civil organizada é muito forte, a associação comercial, o CDL, o agro, ele sempre foi destaque. Hoje a gente, assim como outros estados da federação, a gente vem recebendo muito migrantes de outros estados, do norte e nordeste principalmente, mas também imigrantes de outros países. Durante a cerimônia foram homenageadas instituições e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da cidade.
O presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural de Braço do Norte, Alex Pereira Vigers, um dos agraciados, destacou que a instituição, fundada há 63 anos, tem sido fundamental para o crescimento do município. Aqui em Braço do Norte nós não temos Celesc. Nossos antepassados, vamos dizer assim, avós, fundaram uma cooperativa pela necessidade de trazer energia elétrica aqui para a nossa região. A fundação da cooperativa se deu dentro da prefeitura municipal, então a gente vê esse elo entre o poder público e a iniciativa privada, né? A cooperativa já tem 63 anos de fundação e sim, desenvolve, acredito, um trabalho de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa cidade, como também para o crescimento e transformação. Acompanhe mais informações em tempo real nas redes sociais no @AssembleiaSC. Da Rádio da Alesc, repórter Colombo de Souza. Agora aquele pulinho nas notícias da Rádio Agência Nacional de Comunicação, os destaques da capital federal, o governo federal, pertinho de você. O presidente lança programa de crédito para reforma de residências. Famílias com imóveis danificados ou que precisem de reparos vão ter acesso a um programa de crédito para fazer as obras necessárias. O programa Reforma Casa Brasil foi lançado nesta segunda-feira pelo presidente Lula e vai oferecer crédito facilitado para reformas, ampliações e adequações de moradias em todo o país. A iniciativa vai receber 30 bilhões de reais do Fundo Social, que vão ser destinados às famílias com renda de até R$ 9.600. E a Caixa Econômica Federal vai reservar outros 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo para famílias com rendas superiores a esse valor, totalizando 40 bilhões de reais em crédito. Para Lula, os recursos vão ajudar a movimentar a economia, estimular pequenos negócios e trazer mais dignidade de moradia para os mais pobres. Às vezes as pessoas dão uma apinhada numa cama, com 4, 5 pessoas no mesmo quarto, na mesma cama, apinhada em rede. O povo que precisa de nós não precisa de bilhões, precisa de alguns milhares de reais. E com esse pouco que as pessoas mais humildes recebem, eles conseguem movimentar uma economia. Eles conseguem fazer a padaria da esquina funcionar, o depósito de material da construção funcionar, porque ele compra as coisas dali em volta da casa dele. O ministro das Cidades, Jader Filho, explicou que o programa é voltado para famílias que já têm um imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação. Hoje o Brasil tem uma alta taxa de inadequação habitacional, com cerca de 12 milhões de domicílios nessa situação. É aquela família que não tem um banheiro próprio. É aquela família que todos moram em um só cômodo. É aquela família que não tem um reservatório de água. Então são essas famílias que nós estamos atendendo hoje para que nós possamos reduzir o déficit. De acordo com o Jader Filho, o Brasil alcançou o menor déficit habitacional já registrado na série histórica, com 7,6% no primeiro ano de governo. E a tendência é que esses números continuem caindo nos próximos anos com as novas políticas públicas adotadas. É a dona Maria que quer construir um cômodo a mais para o seu filho que hoje casou. É aquela pessoa que quer fazer o banheiro que não tem dentro da sua casa. É aquela pessoa que não conseguia reformar o seu telhado e vai poder reformar o seu telhado. Os fabricantes que estão aqui representados também vão se beneficiar com essa nova política pública que vai injetar na economia 40 bilhões de reais, que vão empregar também arquitetos, que vão empregar engenheiros. As famílias vão poder financiar valores a partir de R$ 5.000 nas modalidades voltadas às faixas 1 e 2, com prazo de pagamento de até 60 meses. Os recursos podem ser usados para a compra de materiais, pagamento de mão de obra e serviços técnicos, como projetos e acompanhamento de obras. As taxas de juros variam conforme a faixa de renda mensal das famílias.
Na faixa 1, a renda é de até R$ 3.200 e juros a partir de 1,17% ao mês. Na faixa 2, a renda varia entre R$ 3.200 e R$ 9.600, com juros de 1,95% ao mês. Para quem tem renda acima de R$ 9.600, as condições vão ser estabelecidas pela Caixa. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Giro internacional: Israel volta a atacar a faixa de Gaza. As forças de Israel voltaram a atacar a faixa de Gaza hoje, mesmo com o cessar-fogo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusa o Hamas de violar o acordo. O governo israelense afirmou que o país lançou 153 toneladas de bombas na faixa de Gaza neste domingo, em resposta ao que ele chamou de ataques do Hamas que violaram o cessar-fogo. Segundo o exército de Israel, 2 soldados morreram após o disparo de um míssil antitanque em Rafah, no sul da faixa de Gaza. Isso gerou uma série de ataques aéreos contra o território palestino. Entre ontem e hoje, pelo menos 57 pessoas foram mortas em Gaza. Hoje, mesmo após o anúncio da retomada do acordo, forças de Israel abriram fogo novamente contra Gaza. A justificativa foi que alvos hostis realizaram múltiplos ataques além da linha amarela, área da qual as tropas israelenses se retiraram após o início da trégua. O Hamas negou as acusações e afirmou permanecer comprometido com o cessar-fogo. A escalada no conflito aconteceu no mesmo dia em que enviados especiais do governo americano desembarcaram em Israel para discutir os próximos passos do acordo. O Museu do Louvre, em Paris, ficou fechado nesta segunda-feira, um dia depois do roubo de joias da coroa francesa do século XIX. 4 homens encapuzados, vestidos como operários, usaram um guindaste para acessar o primeiro andar por uma janela lateral da Galeria Apollo. A ação aconteceu ontem de manhã com o museu aberto e durou cerca de 7 minutos. Os ladrões fugiram em motos levando 9 joias, mas uma delas, a coroa da Imperatriz Eugênia, foi deixada para trás e ficou danificada. Entre as peças roubadas estão 2 tiaras, 2 colares, 2 broches e 2 pares de brincos. O governo francês admitiu que houve falha na segurança e disse que está em busca das joias e dos criminosos. Depois de chamar o presidente colombiano Gustavo Petro de traficante, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão aumentar as tarifas contra o país e encerrar subsídios. Ontem, pelas redes sociais, Trump disse que Petro incentiva a produção massiva de entorpecentes. Em resposta, o líder colombiano disse que os Estados Unidos violaram a soberania do país e mataram um pescador numa operação militar no Caribe. O governo americano tem atuado perto da costa da Venezuela sob a justificativa de combater cartéis de drogas. Ontem, o secretário de Defesa norte-americano anunciou que forças do país atacaram mais uma embarcação que transportava grandes quantidades de narcóticos. Segundo ele, o barco pertencia a um grupo guerrilheiro colombiano. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Patrícia Maia. Olha, ainda o caso do metanol, sobe para 9 o número de mortes por intoxicação de metanol, 6 só em São Paulo. O estado do Paraná confirmou a primeira morte por intoxicação de metanol. A notificação se refere ao óbito de um homem de 55 anos na cidade de Foz do Iguaçu. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a vítima foi atendida após apresentar dor abdominal e informar que havia consumido bebida alcoólica no dia anterior aos sintomas. Com óbito confirmado no Paraná, o número de mortes causadas por intoxicação de metanol após consumo de bebida alcoólica subiu para 9, sendo 6 em São Paulo e 2 em Pernambuco. Outras 7 mortes seguem sendo investigadas, uma em São Paulo, 3 em Pernambuco, uma em Mato Grosso do Sul, uma em Minas Gerais e uma no Paraná. Segundo a atualização do Ministério da Saúde desta segunda-feira,
O país contabiliza 47 casos confirmados e 57 em investigação. A maioria das notificações se concentra no estado de São Paulo, que registrou 38 casos confirmados e 19 casos em investigação. Outros estados que também têm casos suspeitos são Pernambuco, com 26, Rio de Janeiro, com 2, Piauí, com 3, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Bahia, Minas Gerais e Tocantins, com um caso cada sendo investigado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Olha, a gasolina da Petrobras vai ficar 4,9% mais barata para distribuidoras. A partir desta terça-feira, a gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras vai ficar mais barata. Em nota divulgada pela estatal, a redução vai ser de 4,9%. O economista Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, explica que a redução foi motivada pela queda nos preços do petróleo no exterior. Ele também conta como isso é afetado pela mudança na política de preços do petróleo da Petrobras. Desde maio de 2023, a Petrobras não adota mais o preço de paridade de importação, política que vigorou durante os governos Temer e Bolsonaro. Naquele modelo, os preços eram definidos com base em uma simulação de quanto custaria importar combustível para o Brasil. Na política atual, a empresa ainda considera o mercado internacional como referência, mas realiza os reajustes de forma mais espaçada, buscando garantir maior estabilidade aos preços internos. O presidente do Sindicombustíveis, Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes no Distrito Federal, Paulo Tavares, disse que agora o preço vai depender do valor que as distribuidoras vão vender para os postos do país. Para que essa redução possa chegar ao consumidor, é preciso que as distribuidoras repassem essa redução. Pode ocorrer pelas distribuidoras ou não, ou pode ocorrer de uma vez só ou até de forma fracionada. Paulo Tavares também informou que o preço varia de acordo com os estoques dos estabelecimentos de combustíveis. Os estoques são produtos adquiridos com um preço muito maior. Então, para chegar a uma redução para o posto revendedor e até mesmo pelas distribuidoras, é preciso levar em conta a questão dos estoques. Senão você estará vendendo um produto que comprou mais caro por um preço mais barato. Isso poderá gerar prejuízo para o posto revendedor e para a distribuidora. Na nota, a Petrobras informa que a redução será de 14 centavos o preço médio para cada litro vendido pela petrolífera. Com isso, o valor para as distribuidoras será de R$ 2,71. O economista Eric Gil Dantas acredita que na bomba a redução vai ser a mesma e alerta aos consumidores para ficarem de olho na mudança dos preços. É fundamental que os consumidores e órgãos de fiscalização fiquem atentos. Distribuidoras e postos dobraram as margens de distribuição e revenda nos últimos anos, especialmente nesses momentos, quando reduziam seus preços em uma proporção menor do que a Petrobras, assim aumentando seus lucros. Vale lembrar que a redução de quase 5% é no preço da gasolina vendida pela Petrobras para as distribuidoras. O preço nas bombas também é influenciado por outros fatores. Além do preço de venda às distribuidoras, que é pouco mais de 30% do valor final, o que a gente paga na hora de abastecer leva em conta o preço de distribuição e revenda, o custo do etanol anidro, além dos impostos estaduais e os federais. Segundo o comunicado da Petrobras, esta é a segunda queda nos preços de gasolina este ano, somando um total de redução superior a 10% em 2025. Apesar da queda na gasolina, a Petrobras manteve o preço de venda do diesel para as distribuidoras, depois de realizar 3 reduções do combustível este ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Especialistas apostam que taxa Selic só deve cair em 2026. Especialistas de mercado esperam um corte na taxa básica de juros do Banco Central somente em 2026. Mesmo com as expectativas para a inflação em queda, é difícil que a Selic tenha uma redução forte o suficiente para mudar a posição da instituição.
No Boletim Focus desta segunda-feira, a previsão para a inflação neste ano caiu para 4,70%, mas a projeção dos juros continuou em 15% ao ano, o que impacta desde o que a pessoa paga no empréstimo até a dívida do governo. O economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero, aponta que a queda da inflação é explicada pela desvalorização do dólar e redução do preço de alimentos. O curioso é que, apesar de baixo, o desemprego não está pressionando a inflação. O desemprego está muito baixo, então se imaginava numa situação como essa uma inflação mais alta, né? Mas não, ela está mais baixa, né? Isso sugere que talvez a nossa taxa neutra de desemprego tenha mudado também no Brasil, né? Então esse é um ponto importante, né? A taxa neutra é aquela taxa em que você tem o desemprego que não pressiona a inflação. Balistiero acha que a inflação chega aos 4,5% dentro do limite da meta só no ano que vem. Mesma avaliação do professor de economia da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Curado. Para ele, os dados ainda estão com uma variação muito pequena. Por isso, o Banco Central pode manter a cautela. Corte de juros só em 2026. É uma leitura que, na minha opinião, tem suas falhas, né? Mas é a leitura que a gente está já há algum tempo, desde que instituiu o sistema de meta de inflação, né? No qual a taxa de juros acaba sendo a variável central de controle inflacionário. Há um medo do Banco Central aí em relação ao cenário externo, que de fato é um cenário muito instável, especialmente por conta da política americana, das ações do Trump, e domesticamente a questão fiscal, né? O economista Werton Oliveira, do Conselho Regional de Economia da Paraíba, lembra que o fim do ano costuma ampliar as vendas no comércio. A leve desaceleração da economia deve influenciar só no ano que vem. Então é pouco provável que a gente tenha um corte de juros ainda este ano. O que isso pode impactar justamente nas próximas reuniões do Copom. Haja vista que a gente já percebe uma desaceleração um pouco tímida da economia, mas que pode influenciar as próximas reuniões do Copom, principalmente ao longo de 2026. O Boletim Focus ainda trouxe a previsão de crescimento de 2,17% da economia e o dólar fechando o ano a R$ 5,45. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Vamos falar de esportes pra gente encerrar, porque o Carlinhos tá só me falando groselha aqui, é loucura, viu? Olha, ontem tivemos aí complemento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Juventude em casa venceu o Bragantino por 1-0. O Vasco bateu o Fluminense no Clássico Carioca 2-0. O Santos perdeu em casa pro Vitória. Ê, Santos, hein? Pela Série B, Ferroviária 2, Paysandu também 2. Hoje tem Sul-Americana semifinal com Independente Del Valle e Atlético Mineiro às 21h30. Amanhã tem jogo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, Bahia Internacional, e tem aí a primeira semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing às 21h30. O Mengão busca aí mais uma final nos últimos anos. Enquanto na quinta-feira tem LDU e Palmeiras. Já pensou, rapaz, se der Palmeiras e Flamengo nessa final aí mais uma vez? Que loucura, hein? E assim a gente encerra mais uma edição do seu Jornal da Manhã. Lembrando, essa edição vai ser reprisada às 12 horas no Jornal do Almoço. Na sequência, tem Calinho, Canelinha Show e a nossa programação seguindo normalmente para você nessa terça-feira. Todos um ótimo dia, que Deus abençoe você e sua família. Amanhã estamos de volta com muito mais informação às 8 horas para você. Você ouviu aqui na Canelinha FM, Jornal Bom Dia Canelinha. Rádio Difusão